A origem do Itadori é um dos grandes mistérios do universo Jujutsu Kaisen, né? A gente já conversou aqui em 15 mil possibilidades possíveis sobre a origem do Itadori e a gente sempre fica com essa grande questão, né? Do porquê que o Gege está escondendo essa origem abaixo de 7 chaves, né? A não ser, claro, né, que ele é o protagonista ou coisa do tipo, mas analisando tudo que a gente aprendeu de Jujutsu Kaisen até agora, parece realmente que existe algo importante, né, que não é só porque é o Itadori, não é só porque é o protagonista, mas porque tem algo realmente que vai entregar. A origem do Itadori entrega um grande ponto ali no plot. E a cada capítulo que passa, parece que a origem do nosso prota pode estar ligado diretamente ao Sukuna. Oi, Geekers, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, vamos então falar aqui se o Itadori é o 20º dedo do Sukuna. Como assim, LP? Você surtou de vez? Ficou maluco? Como assim o Itadori é o 20º dedo do Sukuna? Vem comigo que eu vou explicar pra vocês logo depois de você deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a continuar crescendo cada vez mais aqui na plataforma, compartilhando os nossos vídeos, e você também pode se inscrever nos nossos novos canais por aí, o React do Geek Brasil com o link na descrição e o Vida de Geek deve estar aí com o link na comunidade pra você poder se inscrever. Clica lá, tem muitos conteúdos novos pra você poder acompanhar. Vamos lá, né? Essa é uma teoria que já tem sido discutida há bastante tempo, há algum tempo no Reddit. E tem alguns contextos na qual eu já tinha comentado com vocês. Mas até agora eu não tinha abordado a ideia de que esse material que o Kenjaku havia utilizado para replicar ou criar ali o Itadori fosse o dedo do Sukuna. Como sabemos, o Sukuna aprendeu de alguma forma a transferir a sua alma através da criação de objetos amaldiçoados para receptáculos na qual ele quisesse, né? Na qual ele escolhesse, ele poderia transferir ali a sua alma. Mas antes do combate contra o Gojo começar, Sukuna tem uma conversa bem interessante com o Naomi sobre seu 20º dedo. Sukuna assumiu que o Gojo tem o último dedo consigo. A maioria de nós acredita que o Gojo escondeu o último dedo para impedir a execução do Yuji. Mas e se esse não for o caso? Em vez disso, Yuji foi criado por Kenjaku através de um dos dedos do Sukuna para torná-lo o recipiente perfeito. Isso é bem característico de algo feito pelo Gege, porque como ele mesmo já nos alertou, não é porque um personagem disse tal coisa que essa coisa é 100% verdade. As únicas coisas que a gente pode acreditar que seja uma verdade absoluta é algo ocorrendo na nossa frente para justificar ou para confirmar aquilo que foi dito por um personagem. Por mais que o Sukuna seja o rei das maldições, e aqui no canal a gente tem um apelido carinhoso como o rei das adaptações, não tem como mesmo saber se Satoru Gojo está mesmo em porte do 20º dedo dele. E aí que entra o Kenjaku. Se o Sukuna é o rei das adaptações e o Gojo é o rei do aprendizado, o nosso usurpador, ele é o rei das manipulações. Bom, como nós sabemos, né, todo mundo já sabe, o Kenjaku, ele se intrometeu ali no corpo do Yuji quando a Kaori estava grávida. A gente não sabe o que aconteceu, o que realmente levou, mas pela leitura que nós fazemos na época, a gente tem um entendimento, né, dá a se entender que a mãe do Itadori acaba morrendo, né, que é a Kaori, e aí o Kenjaku assume ali a forma e a gente não sabe se a Kaori estava viva quando ela engravidou, ou se o Kenjaku engravidou depois que assumiu o corpo da Kaori. Mas mesmo assim, o que nós sabemos é que
teve uma manipulação por causa das características exageradas do próprio Itadori. Os atributos físicos anormais do Yuji podem ser resultados de ele ter sido criado através do dedo do Sukuna, também tornando-o resistente a venenos e também capaz de suprimir especificamente a alma do Sukuna dentro dele desde o começo, desde a história, a forma como o Itadori já tem essa capacidade, né? Desde o capítulo 1, capítulo 2, o Itadori já tem a capacidade de suprimir a alma do Sukuna. Algo até mesmo que o Mahito, que poderia interagir e alterar especificamente as almas, a habilidade do cara era modificar as almas, não podia fazer. E ele afirmou que a alma do Sukuna estava em outro nível. Mas o Yuji fez isso sem nenhum esforço. Então não é algo para se ignorar. Se o Yuji tinha a capacidade de suprimir a alma do Sukuna, quer dizer que o personagem é compatível completamente com o Rei das Maldições. Ou seja, que talvez ele seja derivado da própria alma do Sukuna. E além disso, nós temos outras informações e pontos interessantes sobre o Kenjaku usar termos para se referir ao Itadori como isso ou aquela coisa, como se fosse realmente um objeto. E o que o dedo do Sukuna é? Um objeto amaldiçoado. O próprio Sukuna, ele é classificado como um objeto amaldiçoado. E ele utiliza esse termo para o Yuji, mas quando ele vai falar ali, quando ele vai realmente conversar com o Chozo e os seus irmãos, né, os filhos ali dele, ele não se refere a eles como isso ou aquela coisa, não é um objeto, né? A forma realmente como nós sabemos que Jujutsu Kaisen, o Gege, ele gosta de brincar com as palavras, né? Ele gosta de brincar nessa situação. Para o Kenjaku, o Itadori não é nada mais, nada menos do que o dedo do Sukuna, né? O 20º dedo do Sukuna, e como ele é um objeto amaldiçoado, por isso que ele é uma coisa. Essa forma implica que lembrou de alguém ali do mesmo quesito, como o Sukuna acabou chamando ali o Yuji de pirralho, aquele pirralho daquela época. Isso pode fomentar de que o Sukuna se lembrou de alguém da era Heian. Provavelmente seu irmão gêmeo ou alguém que tinha a mesma capacidade do que ele, não sabemos. E observo também que o design dos olhos do Yuji nesse confronto ali com o Sukuna recentemente, quando ele toma o corpo do Megumi, a gente observa que nesse painel de luta os dois estão com o mesmo olhar. Sukuna ainda acaba dizendo que o Kenjaku era maldito por ter criado algo na especificação como o Itadori. E ele percebendo ali que o Kenjaku havia criado aquela coisa, algo parecido novamente com a relação da era Heian. E outra vez o Sukuna utilizando ali, chamando o Itadori como se fosse algo que fosse além de um ser humano, como se fosse uma especificação de um objeto. E é dessa forma a gente pode acreditar que o Sukuna acabou descobrindo, de que o Yuji era filho do Kenjaku. Será que isso é uma evidência? Será que ele chegou perto de entender que o seu 20º dedo também poderia ser referenciado ao próprio Itadori? Sendo que a gente tem uma questão lá atrás que ele fica se perguntando, antes da batalha do Gojo, mas nós não sabemos. O que nós sabemos é que Kenjaku manteve o Sukuna no escuro sobre ele criar o Yuji por um dos seus dedos, já que o Sukuna não ficaria muito feliz depois de ouvir isso. Por mais ali que o Kenjaku, ele acabou ajudando o Sukuna, eu acho que um preço de um dos dedos do personagem seria algo demais para qualquer aliança que os dois personagens poderia fazer. Só que o mais interessante dessa questão é quando a gente observa ali o Sukuna saindo do corpo do Itadori, Quando o Sukuna sai do corpo do Itadori, a Eiri afirma para nós que o
Yuji é um objeto amaldiçoado embebido de energia amaldiçoada do Sukuna, o que implica para nós que o Itadori seja semelhante ao Sukuna ou a parte dele, mesmo todo mundo entendendo na época que o Itadori poderia absorver os irmãos do Chozo, né, e é claro, os seus irmãos. Os fetos amaldiçoados são objetos feitos pelo Kenjaku. Isso justificaria porque Chozo chama o Itadori de irmão, porque tudo que o Kenjaku aprendeu com eles, ele aplicou para criar o Yuji. Em segundo lugar, no primeiro episódio, Megumi também foi enviado para localizar um dos dedos do Sukuna. E quando Megumi entrou em contato próximo com Yuji pela primeira vez, ele sentiu o Sukuna. Só que aqui que vem o grande pulo do gato. Primeiro, nessa época, nós poderíamos pensar que provavelmente ele estava sentindo um Sukuna por causa que aquele dedo estava dentro da caixa. Isso foi esclarecido para nós, porque a caixa estava vazia. A energia do dedo do Sukuna poderia ter remanescido na caixa e isso já seria suficiente para que chamasse a atenção do Megumi, para que o rastro da energia amaldiçoada do Sukuna ficasse ainda permanente naquela caixa. Não o dedo em si, né? Não o dedo em si, mas o próprio Itadori. É a formação de como ele sentiu o Sukuna, sentiu a presença do Sukuna, não como um rastro, não como uma energia, mas sim como ele foi enganado ao achar que o dedo do Sukuna ainda estava dentro da caixa. Lembrando mais uma vez que os raciocínios dos personagens não são verdades absolutas em Jujutsu Kaisen, ou seja, o raciocínio dos requisitos ali dos poderes do Sukuna pelo Megumi pode estar super errado. Mais uma vez, o Gege levando a gente ao raciocínio de personagens sobre que os resquícios da energia amaldiçoada na caixa que transportava o dedo do Sukuna era o que estava levando o Megumi a acreditar que o Sukuna estava ali perto, mas era o contrário. O que o Megumi estava sentindo, na verdade, era a manifestação do poder do Sukuna no corpo do Itadori. Mas espera aí, LP, se fosse esse o caso, o Gojo não era para ter percebido isso com os 6 olhos? Errado, né? Porque o Gojo, ele só conhece o Yuji depois ali que o nosso prota engole os dedos do Sukuna. Isso faz com que o professor não seja capaz de sentir o rei. Mas logo depois, o personagem acaba utilizando os 6 olhos e consegue ver que a alma do Sukuna e a alma do Itadori se tornaram uma só. As duas almas se tornaram uma só. Então, o Gojo diz que apenas uma vez a cada 1000 anos pode surgir alguém como Yuji, dando ênfase mais uma vez de que algo especial estava ligado ao Itadori e ao Sukuna. E a gente pode observar essa grande pergunta, essa grande questão sobre 1000 anos surgir uma pessoa assim. E quem viveu há 1000 anos? Sukuna. Sukuna viveu nessa época. Por que dar ênfase logo nessa parte em que o rei das maldições dominava todo o universo Jujutsu? Isso pode levantar uma grande questão na nossa mente do porquê o Sukuna também não manifestou aquele espaço que ele fez depois que o Itadori geriu ali o seu dedo. Isso porque o Kenjaku pode ter feito o Itadori da mesma forma como as maldições. Como explicado no guia oficial, os dedos do Sukuna não podem manifestar consciência nas maldições. Isso explicaria como o rei das maldições não manifestou consciência assim que o Itadori foi gerado. Se o Itadori é considerado como irmão do Chozo e também do Keiichizo e também ali do Ezo, isso quer dizer que o personagem pode ser meio maldição. E se ele for meia maldição, assim como os outros dois personagens, a gente pode perceber que uma meia maldição criada através ali dos dedos do Sukuna, é claro que não manifestaria a consciência do personagem, só lhe daria aquilo que toda maldição recebe quando acaba ingerindo o dedo do personagem. Se torna alguém extremamente mais forte, se torna alguém mais resistente, se torna alguém fora dos padrões. Isso nos leva também a uma grande pergunta, né, sobre por que o Sukuna não sentiu
que o Itadori estava sendo formado, ou que foi formado por um dos seus dedos. Existem dois pontos que negam isso. O primeiro é que no guia oficial é falado que o Sukuna não funciona como um radar para encontrar os seus dedos. Aquilo foi uma fala do Gojo, ou seja, mais uma interpretação errada de um personagem, né? A gente percebe que em Jujutsu Kaisen o Gege gosta de brincar bastante isso com falas que são certezas de personagens, mas ao mesmo tempo são interpretações erradas dos mesmos sobre esses acontecimentos. Segundo, o Sukuna só manifesta a consciência quando entra dentro de um ser humano resistente a veneno. Dessa forma, assim que o Sukuna entra no corpo do Itadori, ele não consegue identificar que aquele corpo foi criado baseado no seu próprio dedo. Isso é uma questão extremamente interessante, porque primeiro, se o corpo não for resistente a veneno, esse corpo vai morrer assim que consumir o dedo do Sukuna. Segundo, ele consegue identificar as questões relacionadas ao corpo do Itadori, mas não consegue entender que o Itadori foi criado ali através dos seus dedos por causa das fusões e da unificação da alma com o personagem. Além de que o Itadori ainda tem a capacidade de subjugar, ou tinha a capacidade de subjugar a vontade do Sukuna. E aí vem a grande questão, né? Vem a grande questão. Ah, LP, mas o Gojo pode estar com o dedo, né? Ele podia ter ficado com o dedo durante todo esse tempo, ou coisa do tipo. Se o Gojo tivesse ficado com o 20º dedo, ele não iria apenas escondê-lo por perto, né? Porque, é claro, né? O Kenjaku iria encontrar, o Sukuna iria encontrar, ou coisa do tipo, e através dessa situação, o Sukuna teria feito ali o Yuji encontrá-lo e consumi-lo. Ele definitivamente não confiou alguém antes de ser selado no reino da prisão, então ele poderia manter o dedo para si, né? Até que faz sentido. Mas só que tem um pequeno detalhe, né? O reino da prisão, ele exclui completamente a hipótese de que o dedo esteve junto com o Gojo durante esse tempo todo. No reino da prisão, apenas um ser pode existir por vez. Parte da alma do Sukuna deve ser considerada outra pessoa. Se parte da alma do Sukuna for considerada outra pessoa, dessa forma o dedo não poderia entrar junto ali com o Gojo. Nisso, com o selamento do personagem, isso quer dizer que o dedo iria sair, o dedo iria cair ali com o reino da prisão. E dessa forma, o Kenjaku deveria ter encontrado o dedo e ter entregado para o Sukuna. Na forma realmente como a gente pôde observar que essas coisas não aconteceram. Só que nos últimos capítulos a Anjo afirmou que o Kenjaku ajudou o Sukuna a dividir os seus dedos. Assim o vilão ficou na posse de todos os 20 dedos de uma vez. E como ele ficou na posse dos 20 dedos, ele acabou espalhando esses dedos em vários outros lugares, esperando que em algum momento o Yuji pudesse entrar em contato. Como sabemos, foi ele quem colocou na escola, bem como no centro de detenções, para testar a força do Sukuna. Também foi ele quem permitiu que os superiores ali da escola Jujutsu tivessem acesso aos 6 dedos de propósito, para que ele pudesse ter um conceito originalmente ligado ao fortalecimento do Sukuna. Assim, perder o último dedo também não faria sentido. Se o Kenjaku estava em posse dos últimos 20 dedos, na verdade dos 20 dedos por si só, como que ele perderia o último dedo? A suposição do Sukuna sobre o Gojo tê-lo apenas pode ser que Gege está tentando desviar o foco do leitor para a probabilidade do Yuji ser o 20º dedo do Sukuna. Então, não é que eles não conseguiram encontrar o dedo, é só que não existe o último dedo, tomando assim o 20º dedo o próprio Itadori, da forma como Yuji e Sukuna têm o mesmo compartilhamento de alma. Isso poderia justificar porque Kenjaku disse que o corpo do Sukuna era um presente para ele, já que o corpo substituiu o 20º dedo, o que seria um bom paradoxo. O Sukuna abriu mão total ali do seu poder através dos seus dedos, forçou um 20º dedo comendo seu corpo e Kenjaku ficou com alguém capaz de absorver qualquer coisa. Há um grande mistério envolvendo essa situação do Itadori ser um objeto amaldiçoado ambulante, repleto de energia amaldiçoada do Sukuna, e sobre o que o Kenjaku fará com isso, visto que desde o começo o Itadori e o Sukuna
Sukuna são colocados como dois lados opostos da mesma moeda. Yuji e Sukuna são os personagens mais misteriosos de Jujutsu Kaisen, e Gege propositalmente está segurando ambas as histórias de origem como para sua interação no confronto final, onde Gege revelará a verdadeira história da criação de Yuji, bem como a relação e o passado de Sukuna que conecta com o nosso protagonista.